tempo, né? Até porque a Sol já destrinchou um assunto muito importante a respeito do que nós acabamos de ler e apresentar aqui. O Eliezer também trouxe uma informação muito importante, a Sabrina um louvor que toca nos nossos corações. O culto é feito. Amém? Amém. Nós glorificamos a Deus todo santo dia pela palavra do Evangelho. E como cristão, já há alguns anos e criando, ou melhor, tentando criar a todos na mesma visão, e que por enquanto ainda estão na mesma visão, a gente sente-se confortável em tratar das doutrinas de Cristo Jesus. Mas nós temos visto grande dificuldade em reger o rebanho com a palavra de Deus, pura e santa, como ela é. E a aceitação única de um Cristo Salvador tem ficado cada dia mais distanciado da mente humana. Porque muitas igrejas, né, têm adotado para si costumes e formas diferenciadas de ritmos de cultos que não são muitas vezes produzidos ou não produzem nenhum tipo de salvação ou libertação aos homens. Então, eles mesclam a personalidade pura, santa, maravilhosa de Cristo com alguns ritos e símbolos israelita, um exemplo, trazendo consigo arcas, quipar, talit, bandeiras, sofá, e etc. mais, e vem trazendo uma gama de coisas para poder, talvez, implementar na mente humana aquilo que eles acham ou acreditam ser de cunho religioso. Tudo isso é passageiro, é sombra e para nada serve. A única forma da salvação exata do homem está incluso na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando ele diz que todo aquele que nele crer, diga glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria nessa noite compartilhar com vocês a palavra que Paulo as tem no capítulo 12 do livro de 2 Coríntios, quando Paulo fala sobre a visão celestial que ele agora obtivera. A gente sabe que Paulo ele quer falar num pensamento de terceiro quanto à visão. Mas quando nós pegamos todo o contexto e o texto por completo, nós entendemos que ele fala de si. Mas ele não quer falar de si. E ele entende que não é louvável que ele trate daquilo como orgulho próprio. Ainda que ele entenda que se estivesse falando de si, não seria, desaprovado, porque verdadeiramente foi ele a quem Deus o chamou e lhe revelou. Mas Paulo ele tem um comportamento que eu preciso ter. Quando ele fala aqui que ele entende que precisa ser um guarda de si. Eu acho que tem faltado muito de nós o que Paulo vai estar aqui mencionando para nós. Um guarda de si mesmo. Eu quero que você repita comigo. Eu quero ser um guarda de mim mesmo. É muito fácil você guardar, cuidar ou apontar coisas que outros homens estão a fazer. É fácil eu falar de pecados ou de formas, de palavras ou de gestos que outras pessoas estão a fazer. Muito pouco cuido eu, às vezes, das minhas próprias essências, dos meus próprios gestos, das minhas próprias palavras. Então,
Paulo ensina-nos a nós sermos guarda de nós mesmos. No versículo 6, quando ele fala assim: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, né? Porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim mesmo vê ou de mim ouve. Ou seja, ele está se guardando, ele está se reservando. Coisa linda. A Bíblia fala que o salmista diz assim: coloco um guarda na minha boca para não pecar contra o Senhor, se me falha a memória. Outro sim diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia, Jesus. Então, às vezes, falta em nós aqui um equilíbrio de cuidar de nós mesmos diante daquele a quem nós devemos de tratar. Porque a própria palavra de Deus diz que nós havemos de tratar com ele. Ninguém vai receber galardão em meu lugar. Ninguém vai receber condenação, se houver, em meu lugar, se ela for para mim. Ninguém pode me substituir diante de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você é uma peça única, insubstituível diante do plano do Pai. Por isso você precisa ser um guarda de si, e você precisa ser um homem vigilante de si. Tiago disse, não me falha a memória, é ele que fala. Não é ele que fala, não, perdão. Existe um provérbio que diz assim, que na multidão de palavras o que não falta é transgressão. Quem fala muito, peca muito. Quem fala menos, peca, mas peca menos. Mas é interessante vigiarmos, e com todo aquilo que Deus está implementando em nossas vidas. Então, Paulo ele vai começar o seu texto dizendo que ele não conhece um homem. No corpo não sabe, Deus o sabe. E ele fala, no espírito não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas, né? E viu coisas neste paraíso, palavras inefáveis, a quais os homens não é lícito falar. Aleluia. E é interessante que ele se reserva e guarda para si, apenas fala da visão ou do arrebatamento em que ele teve, mas guarda para si. Eu tenho para mim, na minha pequenez, eu quero que ninguém leve isso em crença, que talvez Deus tenha até convidado a Paulo a ser aquele que traria talvez o livro do Apocalipse revelativo. Como João teve as experiências na ilha de Patmos. Claro que Deus ele tem os seus meios. Por quê? Por causa das experiências, mas nesse dia, talvez Paulo pensou, ouviu e falou, os homens não são capazes de escutar ou degustar, ou entender, compreender essas coisas que eu estou falando ou vivendo nesse instante. Recuou talvez o chamado de Deus. Eu tenho para mim essas questões, tá? E não quero que leve isso com fé. Só uma reflexão. Mas é importante que quando Paulo ele, começa a entender esses planos, Deus envia contra ele Aqui a Bíblia fala que Deus levou para ele um mensageiro. Em algumas traduções, talvez até tá um anjo de Satanás. E esse lhe espoveteava. E a Bíblia diz que Paulo orou por cerca de 3 vezes para que pudesse afastar esse personagem da sua vida. E a palavra de Deus diz que não foi capaz de ser afastado de Paulo esse personagem. E Paulo começou então a entender, que as confrontações que Deus coloca em nossa vida é para nos mostrar que não somos capazes de nós mesmos tomar direções próprias. Aleluia. E é aqui que eu queria trazer para vocês entenderem que o mensageiro de Satanás para profeteá-lo
a fim de que ele não pudesse exaltar na grandiosidade daquilo que Deus lhe tinha lhe mostrado. Então, aqui acaba com a teoria do meu pensamento de que Deus lhe tinha convidado, tá? Por isso que é bom ler a palavra. Aqui acaba com a teoria de que Deus talvez tinha ali chamado para ser ele aquele que havia de escrever ou descrever o livro apocalíptico no caso. Por quê? Porque se Deus quisesse realmente que ele trouxessem as informações exatas do que ele tinha contemplado com teus olhos, Deus não tinha colocado aqui o quê? Um personagem para lhes profetear, para que ele não exaltasse pelas excelências das suas revelações. Então veja só para você ver que coisa interessante. A Bíblia diz que este personagem que foi colocado para esbofetear, ele orou cerca de 3 vezes ao Senhor, para que desviasse dele. Mas uma voz desce dos céus, porque se tem uma coisa que Deus quer, é responder às nossas orações. Graças a Deus. O problema é que nós não queremos ouvir o que Deus quer falar. A resposta vem, mas ela não vem do eixo em que você quer ouvir. Um não de Deus, às vezes, para você. Um sim de Deus, às vezes, para você. É uma confrontação ao seu desejo. É uma confrontação ao seu querer. Então, aqui, Paulo, né? Ele que está sendo agora confrontado, ele ora a Deus. Mas o céu traz para ele uma resposta diferente, dizendo assim, olha, no versículo de número 7, número 8, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha bem, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Aleluia! Vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu lendo essa parte aqui, nós conseguimos captar o que aqui? Que Paulo, que ora a Deus, e Deus não lhe responde da forma que Paulo quer ouvir. Às vezes nós oramos a Deus, e Deus traz uma informação da qual nós não queremos ouvir. Um não de Deus é a melhor coisa que um cristão precisa ter, às vezes, na sua vida, para vencer. Um sim de Deus, às vezes, te arranca lágrima. Eu lembro-me quando uma vez eu tinha uma Paraty velha, que o Senhor Deus tinha me dado, e que me arrastava para muitos lugares. E eu encontrei uma dificuldade muito grande na época de, acertar o documento daquele carro. E eu continuei andando com aquele carro algum tempo. E encontrei um mais louco que eu, que queria Paraty, trocando um Uno. E o Uno era todo documentado. E naquele tempo, ele me pediu 2.500 de volta. E eu achei aquilo muita graça e falei, eu vou trocar com você. As portas estão abertas para mim, eu trabalho e conquistarei esse dinheiro rapidamente, vou pagar essa dívida, ficarei com um carro documentado, poderei andar para lá e para cá. E fui orar a Deus. E ao orar a Deus no meu quarto, pela primeira vez, falei, Senhor, o Senhor viu a proposta daquele homem. Boa é aquela proposta. Vou me livrar deste carro, porque esse carro tem esse documento assim, assim, assim. Expliquei a Deus. Claro que Deus sabe, pois foi Ele mesmo que permitiu eu comprar. E quando eu falei aquilo com Deus, o Senhor Deus falou comigo assim, não. Na primeira oração, quando eu levantei, o Senhor falou comigo, não. E quando Deus falou comigo, não, eu falei, não, Deus não deve ter entendido o que eu estou falando com Ele. Ele está incompreensível quanto à minha vontade. Tornei a dobrar o joelho e orar. E assim comecei a orar, o Senhor falou comigo outra vez, não. Eu levantei, parei, pensei, é a minha carne, com medo que eu faça dívidas. Mas eu tenho condições de pagar essa dívida. Não, eu vou voltar a orar. Deus vai me trazer outra resposta. Claro que está longe daquilo que aqui Paulo vai falar.
mas é só uma experiência para você entender. E aí eu voltei a orar, e quando eu voltei a orar pela terceira vez, um não maior saiu das essências de Deus. Não. E eu me levantei com ira, e me levantei e disse, olha, se o senhor não quer que eu venda o carro, agora o carro é seu, faça o que o senhor quiser com isso. Olha que loucura. Não desafie os nãos de Deus. Amém? Amém. Viva os nãos de Deus. Aleluia. E o que aconteceu a partir daquele dia? Eu cheguei na igreja, muito exaltado, ainda com a Paraty em mãos. Falei, hoje eu quis orar a Deus para que Deus pudesse me dar um carro melhor no sentido de documentação. Ele não quis. Agora, essa Paraty é dele. Ele faz o que lhe bem entende. Ah, Deus do céu, beleza. É meu, então faço o que eu quero. A porta estava o quê? Aberta. Havia muitos fregueses e dinheiro para ganhar. Naqueles dias a porta se fechou. Se fosse pelo prazo que aquele homem pediu para que pudesse pagar, já não tinha mais condição de pagar, presta atenção. E eu comecei a glorificar a Deus, falei, graças a Deus, Deus sabe o que faz. A porta se fechou, e ele sabia que a porta iria fechar, por isso ele não deixou eu ir. Ele sabe como nós somos preocupados em pagar as pessoas. Eu iria sofrer devido a essa dívida que eu iria fazer. E um dia eu coloquei minha família toda dentro do carro e fui para uma cidade fazer uma oração a uma pessoa. E ao voltar, todo mundo cantando, feliz dentro da Paraty. Já fim de blitz, eu vi até a blitz de longe, mas não me preocupei. E quando eu fui aproximando da blitz, o guarda estava de costas para atravessar o asfalto. Ele olhou para trás, opa, é comigo meu. Parei, documento, falei, não tem. Puxou a placa, 8 anos, misericórdia. O senhor está com 8 anos. Eu falei, porque a gente precisava, a gente comprou e a gente precisa acertar. Ele falou, não, isso aí tem que partir agora. Arranquei uma caixa velha que está ali atrás até hoje, que me acompanha, de som, e um som muito bom. Entreguei a chave ao rapaz. Os meninos lagrimejou os olhos porque eles gostavam, e a Paraty realmente era um carro excelente, de uma excelente estrutura. E na hora que ela subiu em cima da plataforma daquele carro, puxa, o reboque, subiu em cima do reboque. Eu olhei para ela assim e falei assim, olha, Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas não falei aquilo com tanta fé, eu falei quase que por um orgulho. É seu, faz o que o senhor quiser. E não vou mais atrás também, não. E foram meses de penura. Hein, só? Que meses de penura nós passamos naquele lugar, sem meio de transporte. Às vezes nós tínhamos que ir para a igreja 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde. E um rapaz virou e falou comigo assim, agora, pastor, eu vou te emprestar um Fusca. Eu não quero contar a história do Fusca, porque o Fusca, só um Deus na causa. Acabou que ele me deu o Fusca, e quando eu fui reformar o Fusca, então Deus me deu o Gol, a qual eu até hoje tenho, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Então eu quero dizer para você que Deus tem os seus nãos, que às vezes você desobedece, porque você não quer ser fraco na presença de Deus. Eu preciso aprender que a fraqueza que Paulo está dizendo aqui não é cometer pecados, não é deixar de vir num culto de doutrina, não é deixar de vir num culto da escola bíblica dominical. Eu já vi muitos pastores chegarem para mim, fulano está fraco. Mas por que fulano está fraco? Fraco porque não vem na escola bíblica dominical, fraco porque não vem no culto de doutrina, fraco porque não, essa pessoa não está fraca, ela é carnal. Ela é senhor da vontade própria. A fraqueza que Paulo está dizendo aqui é a perca, pastor Solange, da sua excelência para com o Senhor teu Deus guiar a você nos nãos da vida.
guiar você na sua contramão de vontade. Então, muitas vezes, as pessoas que se dizem estar fracas, elas não estão fracas, porque elas são senhor da sua própria vontade. O fraco, de fato, ouve a Deus, capta sua voz, entende a voz de Deus e se rende aos planos de Deus. Esta é a fraqueza com excelência. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, Paulo quer passar, e ele passa para nós essa excelência depois de 3 orações feitas. Quando ele ora as 3 orações que ele faz e que o Senhor diz, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Aleluia. Coisa maravilhosa. É muito interessante isso, porque um crente fraco, você olha assim para o crente está fraco. Não, irmão, crente fraco é aquele que é dominado pelo seu Senhor. Não é aquele que domina. Nós estamos vivendo um período de um cristianismo dominador. Nós não temos um senhor, nós temos um escravo poderoso. E o que é um escravo poderoso? Eu tenho um senhor que não é um senhor. O senhor do senhor é eu, ele é meu escravo poderoso. Por quê? Eu oro e ele me obedece. O sangue de Jesus tem poder. É verdade. Eu falo assim, amanhã eu vou em tal lugar. E mesmo que o Espírito Santo de Deus em pessoa, que ele não é, ele é espírito, apareça dizendo, encorpa uma pomba, não vai. Você fala, sai na frente, porque eu já digo que vou. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Nós não rendemos as vontades de Deus. Observa o discernimento de Paulo, ele entende que aqui é um mensageiro de Satanás que está lhes profeteando. Não sei se é corporalmente um homem ou se é um espírito, sei lá o que é isso. Mas ele está sentindo na carne. Ele está sentindo a fragilidade no corpo. Ele está sentindo que isso é espancamento do inferno. E Deus não quer reduzi-lo a respeito da questão. Deus não quer remover a respeito disso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes nós não podemos sentir uma tonteira? Ai, comeu tanta coisa errada durante um dia, no outro dia ele levanta, Eliezer, com o estômago cheio, procurando bicarbonato para casa fora, procurando sorrisal, sal, limão, tudo para tentar desintoxicar o corpo, intoxicado. E aí, eu estou sendo provado. Não. Você caçou. Você está sendo contaminado. Então nós estamos vivendo um período de pessoas mestres de si, senhores de si, crentes que têm, presta atenção que eu vou falar aqui, crentes que têm, ou que são melhores, crentes que são senhor de um Deus escravo, escravizado a Deus. Um escravo poderoso eu tenho. O sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque ele me dá ordem, eu não vou. Ele me manda, eu não obedeço. Mas quando eu oro, ele tem que obedecer. Olha o que Paulo vê. Paulo vê um mensageiro de Satanás lhes profetear. Agora Paulo está vendo uma outra coisa. Ele olha para a Macedônia e fala, vou atravessar e vou ir. E o Espírito de Deus lhe impede. Ele fica impedido de fazer missão, Lezé. E você sabe, Lezé, que missão é a ordem imperativa de Cristo. Foi ele que diz, ide por todo mundo e o quê? Pregar o evangelho. Ele não está te pedindo, não, filho. Jesus não está te pedindo, ide, meu filho, pelo amor de Deus. Ide, não, ele está dando uma ordem imperativa. Ide pregar o meu evangelho. Paulo olhou e falou assim, uma ordem imperativa estou recebendo, vou pregar. E quando dá um passo, o Espírito Santo de Deus fala, pare. E ele para. Aleluia.
E só vai outra vez tornar a ir quando o Espírito Santo de Deus lhe permitir. Esta é a vontade de Deus. Que nós o obedecemos ele, pastora, em todos os itens da sua Aleluia. vontade. Glória a Deus. É a vontade de Paulo atravessar? É, mas ainda não era a vontade de Deus levá-lo. Você precisa entender isso. É a vontade de Deus você fazer tal coisa? Sim, mas ainda não é a vontade de Deus te levar a fazer tal coisa. Você precisa entender essa verdade. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que quando a porta se abriu para que ele pudesse passar, sabe o que ele falou? Uma porta grande e eficaz me foi aberta, mas há muitos Eita adversários. glória. Aleluia. A porta, diga a porta, A porta. ela está aberta, Ela está aberta. mas há muitos adversários. Mas há muito adversário. Não ignore os ardis dos nossos adversários. Eles estão aí à porta. Amém? Amém. Então veja o que Paulo diz aqui a respeito dessa questão. Versículo 9. Versículo 10. Vamos ler o 10, já que nós já lemos o 9. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Você sente prazer nas fraquezas? Nas injúrias, pastora. Nas necessidades. Olha que contrário. Nas perseguições. Nas angústias. Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando Paulo fala isso aqui, vê se isso bate com os desejos dos crentes desse século. Vamos ler aqui. Será que crentes querem desse jeito viver? Pelo que sinto prazer. A palavra prazer é gozo constante. Amém? Amém. Ele tem o que? Gozo constante. Prazer. Aí diz, ó, prazer. Ele tem o que? Prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Você tem que aprender com as escassez que a vida produz e compreender que as escassez que estão ao seu redor são desígnios para que você glorifique o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem sobrevive esse tipo de mar? No tempo, Paulo diz aqui em uma outra epístola, quem nos separará do amor de Deus? A nudez, a espada, a peste, a perplexidade, a fome, nada me separará do amor de Deus. Mas não é amor do homem para com Deus, porque essas coisas afastam o homem de Deus. É o amor de Deus para com os homens. Aleluia. Logo aqui, Paulo está falando aqui que o prazer nas fraquezas, na injúria. Você gosta de ser injuriado? Ninguém quer ser injuriado desse século. Muito pelo contrário. Se alguém vem injuriar, ele diz assim, eu vou pisar na cabeça desse Satanás agora. Está debaixo da planta dos meus pés. Ninguém tem prazer nas injúrias, nas necessidades, escassez. É forma de Deus educar o crente. De fazê-lo entender que ele pode, mas Deus não quer. Ninguém tem prazer nisso mais. Porque pregamos um Deus que quer te enriquecer. Pregamos um Deus que tem casa nova para você, mansão. Pregamos um Deus que não aceita você andar com um carro 2000 e blá blá blá. Você tem que andar com um carro 2030. Tem que estar à frente de tudo. Porque esse é o Deus que você serve. Deus quer que você ande de chinelo de dedo, glorificando a Deus, Aleluia. cheio do Espírito Santo. E aí ninguém quer ouvir isso. Glória a Deus. Isso está longe da quem queremos ser. Então logo Paulo fala, necessidades. Nós temos um cantor brasileiro, renomado, muito importante para a fé cristã,
de muitos crentes, principalmente mim, talvez até da minha esposa, certamente também da minha esposa, chamado Marcos Nascimento. Um homem que aprendeu, Marcos Nascimento, ele aprendeu com as necessidades da vida a glorificar o Senhor teu Deus. Aleluia. Os mais belos hinos e poesias que hoje, já nesse tempo moderno, é cantado são por crentes provados na necessidade, nas injúrias e nas perseguições. Aleluia. Glória a Deus. Louvores que muitas vezes são feitos por pessoas que estão no bucho cheio de dinheiro, são louvores para render dinheiro um para com o outro, mas louvores para tocar na alma. Testemunho. São louvores feitos em quartos escuros da vida. Aleluia. São louvores feitos com pessoas que estão ao ponto da desistência da vida. O Espírito entra e fala, ele louva e você é avivado. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus faz isso todo o tempo. Glória a Deus. Conhecemos há muitos anos e temos prazer em ouvir seus louvores. Marcos Nascimento. Um homem simples, de vestes simples, de fala simples, mas cheio do Espírito Santo de Deus, desde quando nós o ouvimos até agora. É verdade. Dentre ele, muitos outros louvoristas que nós temos, um exemplo da Shirley Cavalhares, Também. que há dias até foi numa rede aí, e lá ela contou um testemunho de que ela estava num quarto escuro, depressiva, perdida, porque tem crente que acha que essas coisas não pegam em crente, É verdade. angústias, laços de morte, cerca cristão, e ela ali naquele lugar perturbador, um homem pega um violão, do outro lado, começa a cantar um louvor, Verdade. o Espírito fala com ele, manda para ela, porque a partir de hoje eu viro o cativo dela. Aleluia. Glória a Deus. É o Vendavais. Eu não sei como é que o comecinho dele, eu esqueci. Vê, ouve, pesquise, ouça esse louvor. E se ele não falar na sua alma, eu mudo a roupa. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, pastor Solange, ele entende o coração do homem. Ele sabe o que esta alma precisa. Glória a Deus. Uma das coisas mais importantes, irmão, angústia não mata cristão. Perseguição não mata cristão. Necessidades não mata cristão. Injúrias não mata cristão. Quando ele é cristão, pega essas coisas e faz, sabe o que, irmão? Ele cria aqui um contato com o divino. É glorificar a Deus pelo prato vazio. Vou te contar um testemunho. Um pastor, uma vez, chegou na casa dele e pegou a orar na janta porque tinha os pratos vazios. E ele colocou uma mesa, sentou os seus filhos e deu, Senhor, graças te dou por esse alimento. Criança não entende os processos. E uma delas olhou para o papai dela e falou assim, papai, cadê a comida? Ele falou, Deus proverá para nós. Só dá graças na escassez. E os meninos deram graças. E assim que deram graças, a horas mais tarde, alguns minutos mais tarde, ele foi lá na porta e o homem falou, eu estava na minha casa e Deus falou comigo, pega essa janta, leva, os meus filhos precisam. Aleluia. Porque glorificaram Glória a a Deus. escassez. Aleluia. Os crentes não têm experiência mais com o Espírito Santo de Deus. E acham que Deus é um escravo poderoso para fazer para ele o que ele quer. Deus é poderoso e não é escravo de ninguém. Diga glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Então Paulo vai estar falando aqui, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Quando eu estou fraco, meu filho, é quando Deus está me dominando. Aleluia. Eu não tenho mais querer em mim.
Eu não tenho mais força em mim. O meu amanhã já não me pertence mais. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa ser fraco nessa noite. Eita glória. Não é fraco para pecar. Não é fraco para blasfemar. Não é fraco para viver uma vida inútil. É fraco para obedecer. É fraco para entregar a Deus, sabe o quê? A sua disponibilidade de vida. O seu tudo, né? Aleluia. Deus, irmãos, Ele quer que você seja fraco nesta noite. Não é fraco na carne para pecar, não. Não é isso que Paulo quer ensinar. Ele falou aqui, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Aleluia. A fraqueza de Paulo, pastor Solange, é diferente de muitos fracos que eu conheço hoje. Não é fraco porque a pessoa caiu em cheirar cocaína, fumar pedra e beber cachaça. Não. Isso não é fraqueza, isso é força. Isso é força. Fraco é o homem que quando você levanta pela madrugada, o Espírito de Deus fala para você, faça tal coisa. E no outro dia você fala, meu Deus, eu não posso fazer. E o Espírito Santo de Deus fala, faça. E você fala, eu me rendo, eu vou fazer. Eu não posso, não tenho força em mim mais. Isso aqui, em outras palavras, encortado de miúdo não vivo mais eu, mas Cristo vive. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Paulo quer passar para nós. Não há glória mais humana, apenas a Cristo Jesus. Não há força mais em nós. E aonde nós estivermos, ainda como esteja a circunstância contrária, rios que nos afoga, mares com suas marés tempestuosas, barcos em naufrágios, com ou sem alimento, com ou sem vestes, com ou sem casas, glorificaremos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Com ou sem injúria, glorificaremos ao Senhor. Porque nós nascemos para glorificar a Deus. Graças a Deus. Por isso que ele fala, porque quando estou fraco, eu sou forte. Eu sou forte não porque tenho força em mim, porque o Senhor, que é mais poderoso do que eu, me dominou. Graças a Deus. A quem Deus domina é poderoso. Diga glória a Deus. Receba esta palavra no seu coração nesta noite. Amém? Amém. Receba esta palavra no teu coração. Deus tem meios de comunicar a sua vontade com seus servos, direto e indireto. Hoje eu estava falando com a pastora, e eu quero até elaborar uma mensagem, se o Espírito Santo de Deus quiser que eu a fale dela, sobre o diálogo do profeta com o Messias. Não é, pastora? Sim. O diálogo do profeta com o Messias. Mandou João, seus discípulos, perguntar se era ele ou era um outro que ele precisaria esperar. E Cristo não responde ele diretamente. Diga a ele que os cegos veem, os surdos ouvem, né? Os aleijados andam, os mortos são ressuscitados e aos pobres apregoado é o Evangelho. E aí, no final, ele diz assim, bem-aventurado o homem que não se escandaliza em mim. Vai e diga isso a ele. O que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, diga a ele. Ele vai entender. Porque João não é um caniço, né? Levado pelo vento. Aleluia, Jesus. Sabe o que é um caniço levado pelo vento? Pessoas que mudam de orientação. Crente hoje, amanhã não mais. Crê hoje, amanhã não mais. Ouve agora e daqui uns minutos se muda outra vez a versão da história
ele está acreditando naquilo que já acabou de ouvir e desfaz daquilo que estava ouvindo. Você não é um caniço levado pelo vento. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Melhor dizendo, agitado pelo vento. Você não é um caniço o quê? Agitado pelo vento. Você é crente em Cristo Aleluia! verdadeiro. Glória a Deus. Não mudarás. Diga, eu não mudarei. Eu não mudarei. A minha fé está intacta nos desígnios de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Você acha bom? Às vezes você se prepara, lê, estuda, tenta compreender, e que não é fácil, né, Eliezer? Ministração da palavra de Deus com consciência. Pastora, não é fácil. Meus irmãos, não é fácil. Palavras para converter, mudar. Eu não estou dizendo uma palavra de alegria, e que eu não sou contra pregar, porque também gosto de pregar com alegria. Mas a palavra que vem mudar cursos, raciocínios, não é fácil. Muitas vezes é indegustável. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Muitos estão igual aquele jovem sentado na janela. O sermão demora, ele cai e quase morre. Chega a morrer, né? Rapaz, morreu. O sermão, depois que ele morreu, se estendeu até as altas horas da manhã, porque Paulo não tinha pressa de ir embora. Tinha palavra na boca. Demonstração de poder de Deus. Unção de Deus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar em nome do Senhor. Ô pastor, e a